Com L829, canal 254, operando em 98,7 MHz. Sistema irradiante no Monte Nossa Senhora da Conceição, sem número. Estúdio na rua Manuel Simão dos Santos, sem número, bairro Sebastião Simão dos Santos, Pedra, Pernambuco. Associação Pedrense de Eventos Comunitários. Rádio Comunitária Pedra FM, emissora da cidadania e de todos os cidadãos pedrenses. Quem tá ligado aqui, o sucesso não para. A potência do rádio está no ar. Aconteceu, é notícia na rádio número 1. Pedra FM, emissora da cidadania e de todos os cidadãos pedrenses. Eu tô ouvindo o Comando Geral. A partir de agora, mais um programa líder em audiência. Comando Geral. Mais bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Pedra FM. Estamos iniciando mais um programa Comando Geral. Hoje, sábado, dia 10 de abril de 2021. Aí vamos com Joyce Bezerra. Bom dia, Joyce, com as informações da rádio. Bom dia, veridianos e ouvintes da Rádio Pedra FM. Você pode acompanhar a programação da Rádio Pedra FM pelos seguintes meios. Em qualquer receptor FM pela frequência 98,7, pelo site www.radiopedrafm.com.br, no aplicativo próprio para o celular ou tablet, é só baixar pelo Play Store Nova Pedra FM, no aplicativo Radiosnet. No YouTube você vai procurar pelo canal Pedra FM. No Facebook você vai colocar facebook.com.br/Nova Pedra FM. Telefone para contato 91 48 42 15. Pedra FM, há 17 anos na liderança absoluta e sendo a rádio da cidadania e de todos os cidadãos pedrenses. Nós lembramos que o programa Comando Geral vai ao ar todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã. Querendo mandar aqui um abraço aqui para o nosso amigo Sidney Jerônimo, ele está lá no povoado Veneza, parabenizando o Comando Geral. Nós estamos recebendo hoje, nesta manhã de sábado, dia 10 de abril de 2021, às 10 horas e 5 minutos, Fernando Carvalho, o nosso amigo Fernando Carvalho, filho da Pedra, ex-servidor do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo à Pedra FM. Bom dia, Veridiano. É um prazer enorme estar nesta emissora que leva a verdade da pedra para os seus ouvintes e sempre uma emoção forte quando venho retratar algumas coisas, contar as histórias da pedra, histórias que eu convivi depois que me entendi de gente e tenho muitas lembranças e, como você citou, eu sou um servidor aposentado do IBGE, 37 anos de serviço, e ao longo desses 37 anos eu aprendi muita coisa e principalmente as histórias da pedra, sua história, sua criação, e com humildade estamos aqui para conversar com esse dileto amigo que encontrei também jovem nas militâncias da pedra e logo após no meu trabalho de IBGE eu tive a grata satisfação de encontrar Veridiano trabalhando diuturnamente na Compesa em Venturosa, onde ele nos passou algumas informações sobre abastecimento d'água, eu me recordo muito bem. É um grande prazer estar recebendo você hoje aqui no nosso programa. Mas quero mandar um abraço para Ismar Freire e Noca, ouvindo a Rádio Pedra FM através do Facebook. Muito obrigado ao nosso amigo Ismar, que é irmão de Ismaelzinho. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mas, Fernando, inicialmente gostaríamos que você contasse quem é Fernando e um pouco da sua trajetória profissional no IBGE. Pois é, como eu já dei uma pincelada, eu nasci no dia 7 de fevereiro de 59, no Curral de Pedra, ali de frente ao seu. Papai e mamãe, Lúcio Fernandes, o saudoso Lúcio Fernandes e
Jair Moura, residiam na Pedra nos anos de 57 para... Chegaram aqui em 58, 57, sendo mamãe do Poço das Ovelhas, né? Aí voltaram de Águas Belas, quando papai começou a trabalhar em Águas Belas. Aí eu nasci em 59. E passamos uns 2 anos aqui, fomos residir no Poço das Ovelhas. Aí aos 9 anos, 10 anos, a gente já vinha estudar na Pedra. Na cidade da Pedra, vinha estudar, fazer admissão. Me lembro que estudei naquele livrão de admissão. Estudei com Jonas e a professora Salete na admissão, na escola Amália Cavalcante, no ginásio Amália Cavalcante, que hoje é o Brasiliano Donino. E logo após, em 73, papai foi transferido para Arco Verde, e a gente passou a residir em Arco Verde. E lá terminei o 1º grau, na época era 1º grau, depois o 2º grau, mas sempre passando na Pedra, visitando a Pedra, visitando os amigos, os parentes, e passei 2 anos no Recife. Em 81, eu voltei a residir em Arco Verde. Aí depois eu vou entrar nos detalhes, quando eu vou falar do professor Jonas e do professor Jaime. Mas quero mandar também alô aqui para Cilinho Diniz, acho que ele está lá pro lado do Mandu. Também o professor César Galindo, daqui a pouco as suas perguntas. Carlene Soares, muito obrigado pelo carinho da audiência aqui pelo Comando Geral. Mas, Fernando, antes de a gente entrar nas histórias da Pedra, Calado também vai participar, o professor César Galindo também, Anselmo Macedo, daqui a pouquinho. Mas existem comentários que houve um reajuste nos limites dos municípios e a Pedra perdeu algumas áreas do seu território para os municípios vizinhos. Sendo você amplo conhecedor desse assunto, tendo trabalhado cerca de 37 anos no IBGE, até que ponto isso é verdade? A Pedra não perdeu. O que existe é que o IBGE cumpre as leis que existiam desde 1800 e antigamente. Eu não vou dizer, eu tenho aqui no celular, quando a Pedra foi criada, que foi desmembrada de Buíque. O que aconteceu é o seguinte: antigamente, quando ia se fazer os limites, até a gente tinha aquela história do olhômetro. A gente imaginava que o limite era por ali, mas o limite Pedra com Buíque, depois, com a modernização, com as coisas foram ficando modernas, apareceu um GPS. Esse GPS é aquele aparelhinho que, onde você está, ele diz onde você está, diz a coordenada geográfica. E o que é que acontece? Esse GPS mostrou os limites. E o que é que aconteceu? Em 1954, o Estado de Pernambuco e a Assembleia Legislativa de Pernambuco, através da Assembleia Legislativa de Pernambuco, fizeram um ajuste nessa lei. Um ajuste e foram a campo e demarcaram tudo perfeitamente. E o que é que aconteceu? O exemplo do limite com Buíque é a questão do olhão. Aí quando se partiu para o GPS, aí a coisa ficou complicada. E o que é que acontece? Essa lei de 1889, 1888, um negócio desse, que foi regulamentada, foi melhorada, que foi orientada em 1954, eu me lembro que é 3 de abril de 1954, ela foi referendada na Assembleia e sancionada pelo governador. O que é que aconteceu? Aí os limites ficaram muito claros quando se usa o... Você sintoniza. Rádio. Os limites ficaram muito claros quando a gente vai para o GPS. Aí o que é que acontece? Quando fizeram a lei, tinha locais que não tinham residências, que não tinham moradores, e não havia ninguém se prejudicava. Mas no caso Pedra com Buíque, foi o seguinte: eu sei essa parte de cor. A gente, no travessão, aquela Serra do Fundão ali de frente ao travessão, ali é limite Pedra com Arco Verde.
Do outro lado, tem o Riacho das Pombas, que ele encosta num riacho que vem de Arco Verde, que passa ali naquela ponta do travessão. Esse é o limite Pedra com Arco Verde. Aí lá atrás, Pedra com Buíque, é o Riacho Salgado, Riacho dos Cavalos, e lá embaixo ele vira Riachão. Aí o que é que acontece? A gente está aqui, pronto, a gente está na pedra. A gente está à esquerda desses detalhes lá. Os detalhes estão lá à nossa direita. Aí o que é que acontece? O Riacho Salgado e o Riacho dos Cavalos fica acima do Poço do Boi. Então, quando haviam essas discussões, essa luta, a gente ia a campo para definir essa posição, eu relutei e eu tinha certeza absoluta que o Poço do Boi estava contido no município da Pedra. Eu tinha certeza. Por quê? Nesse limite lá, é o encontro do Riacho Salgado, lá em cima, encostado na Pedra d'Água, em Buíque, onde Jarbas, os filhos de Jarbas, estão na fazenda. Aí o Riacho Salgado nasce por ali. Aí quando ele encontra o Riacho das Pombas, na Pintadinha, aí ele vem passa ali, encontra o riacho que vem de Arco Verde, que chama também o Riacho Poço do Boi. Aí ele se encontra ali no travessão. Depois daquela ponte, há um encontro desse Riacho das Pombas. Aí tudo isso voltando, retornando pela direita, vai lá para cima, aí encontra o Riacho Salgado, o Riacho dos Cavalos, Riachão, e o Riachão desce pelas barracas, entendeu? Aí chega no Contador, naquela passagem molhada, ali começa a direita é Buíque. A direita é Buíque, de quem está lá naquela passagem molhada que Francisco Tenório, o famoso Francisco Tenório, construiu aquela passagem molhada. Então, daquele lado é Buíque. Aí segue ali, Buíque já é Saco, Arraial, Fundão, tudo ali é Buíque. Mas o que é que acontece? Aí diz na lei, desce pelo Riacho dos Cavalos, Riacho Salgado, Riachão, até a foz do Rio Mororó. E sabe onde é que acontece isso? Dentro do Riacho do Pau. Dentro do Riacho do Pau. Aí tem outro detalhe importante. Quando chega no Riacho do Pau, tudo bem. E daí, por uma reta, até encontrar a foz do Riacho da Luísa no Rio Ipanema. Sabe onde é que acontece esse detalhe? Nas Guaribas, por trás da casa de Lolo Vaz e bem pertinho da casa de Panjão, do saudoso Panjão. Eu fiz essa tarefa de identificar esses limites com uma colega do IBGE, que veio do Recife com GPS, e a gente seguiu por ali. Passou no Riacho do Pau, pelas Panelas, e vendo onde o GPS passava. Aí, essa linha reta que parte da foz do Riachão, no Rio Mororó, para a foz do Riacho da Luísa, no Rio Ipanema, ela passa ali por trás do Mandu, passa pelas Panelas. E quando essa lei foi criada, não existiam tantas casas. O Poço das Ovelhas não existia. Tinha 2 casas ou 3 no Poço das Ovelhas por ali. Na Fazenda Caldeirão tinha uma casinha do morador de Pedro Salviano, que deu origem à fazenda, como é aquela fazenda que teve o sem terra, o assentamento. Pronto, Fazenda Caldeirões, pronto. Ali tinha 3 ou 4 casas, do outro lado tinha a casa de Dona Celeste, onde surgiu o açude de Riacho do Pau, ainda existe a casa de Dona Celeste, de Pedrinho também, Pedro Salviano, né? Então, o que é que acontece? Quando essa lei foi criada, não existiam essas casas. Aí o que é que acontece? Nessa reta, o que fica à direita é de Buíque, e o que fica à esquerda é onde a gente está, dentro da pedra. Entendeu? Você está entendendo? O Poço das Ovelhas ficou para Buíque. Aí o Poço das Ovelhas, hoje, está dentro do território de Buíque. O que é que acontece? Para mudar essa lei, o município da Pedra tinha que fazer um referendo, um documento, consultar Buíque, pedir cessão desse terreno, cessão dessa área, e levar para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa
referendava e o governador sancionava, porque o município da Pedra é o interessado. E se o Buíque ceder, ficava Poço das Ovelhas, mas Poço das Ovelhas hoje está dentro da área geográfica de Buíque. Aí como é que fica a questão da administração municipal? O pessoal do Poço das Ovelhas é todo atendido pelo município da Pedra. É verdade. Isso é uma questão histórica. Isso vai mais de 50 anos. Aí o município... Isso acontece em muitos municípios, muitas áreas de limite. Acontece isso muito. Por quê? O determinado município investe num povoado, faz ali posto de saúde, escola, posto de saúde, escola, calçamento, galeria, abastecimento d'água e, infelizmente, acontece isso, está trabalhando, mas tudo é Brasil, tudo é Pernambuco. Pedra é filha de Buíque. A Pedra foi desmembrada de Buíque no século passado, eu acho em 1880 e pouco, por aí. Não é verdade? É verdade. O Ismar Freire está parabenizando o programa, ele está lá assistindo lá em Porto de Galinhas. Eita! Ismar é irmão de Ismaelzinho? É, irmão. Meu primo Ismaelzinho, você também é meu primo. Ismar, seu pai, o grande Ismael, era um dos homens mais grandes da Pedra. E um homem sério, de palavra. Eu estou aqui diante com um calado. Lá um vizinho de Ismael. Ismael era um grande homem da Pedra. Também um abraço para Maria Zita Lima, também o Wellington Silva e Marcos Vinícius. Mas, Calado, você tem alguma dúvida aí a tirar a respeito do limite ou não? Eu estou fazendo um programa aqui no programa Record da Viva, e estou fazendo a história da cidade da Pedra desde o descobrimento do Brasil. E aquela área do Poço do Boi era denominada da fazenda Puxinanã. Puxinanã? Há 300 anos atrás. E essa fazenda Puxinanã se estende até o Alegre. Até o Alegre. Ela foi depois dividida, depois foi vendida por alguém que tinha uma conta de uma Seis Maria. Veja bem, mas a minha pergunta que eu quero fazer é justamente dizer, o que interessa economicamente para o Estado a divisão do município da Pedra? Porque quer extinguir o município da Pedra? Não. Então tomarem o Poço do Boi, tomar o Poço das Ovelhas, já tomaram o fórum. Isso. Eu queria saber economicamente e socialmente. O Poço do Boi é da Pedra. O Poço do Boi é da Pedra. Legalmente, porque eu não lhe expliquei que toda aquela área da Pedra d'Água para baixo já é pedra. Já é pedra. O Poço do Boi não tem problema. O Poço do Boi a gente definiu. Vieram umas 10 campanhas para ver essa questão do limite. E o Poço do Boi é pedra. Agora, por questões de lei, meu amigo, é uma lei antiga. E que o IBGE, quando vai fazer o recenseamento, ele cumpre a lei, porque o instrumentozinho, ele diz, aqui é pedra. Eu estava fazendo um trabalho no censo de 2017, quando a gente chegava ali no Riacho do Pau, que atravessava ali na fazenda de Zé Maria, aí a reta aparecia assim, meu amigo, porque o Chechel ali é Buíque, o Chechel é Buíque. Se o limite fosse partindo lá da passagem molhada que tem no Riachão, ali bem no Contador. Se o limite fosse por ali, seguindo aquela estrada do Saco, Arraial, Fundão, até nas Cajazeiras, estava resolvido, né? Eu tenho muito interesse, estou aprendendo muito, porque realmente faz parte da história da Pedra isso, né? Às vezes, aquela casa de Nonito, que foi de um Leonardo antigo, que pertencia à família Pereira de Almeida, que pertencia aos Almeida, que eram do Poço. A primeira civilização da cidade da Pedra foi o Poço do Boi. Foi. Ali... E por que dividi-lo? Não, meu amigo, a lei, quando faziam a divisão, no tempo das capitanias, dizia, coronel fulano de tal, vai lá, por exemplo, vai lá para a Sertânia, você pega 14 léguas de terra assim, assim, assim. Entendeu? Depois, quando foi esmiuçar a lei, aí se chegou esse detalhamento. Aquela casa do Nonito está dentro da pedra. Está dentro da pedra. Inclusive, ali funcionava um posto fiscal. E
O fiscal do posto era era Antônio de Moura. Antônio de Moura, que é parente de minha mãe. Entendeu? Antônio de Moura, casado com Cordeira. Então, por essa situação social, a gente vê que a gente é doído com isso, né? Porque patriotismo é isso mesmo, a gente tem soberania. Cadê a soberania da pedra? Mas isso aí é aquela questão. Vamos cumprir a lei, vamos tentar modificar a lei, porque a lei está para a gente cumprir. O IBGE não pode fazer um recenseamento, pode fazer um contagem da população a esmo. Ele tem que procurar os limites, ter uma noção de espaço. Por exemplo, Arco Verde tem 380 km², Venturosa tem 350, Pedra tem 820, Buíque 1347. Aí está dentro desse contexto da lei que fizeram inicialmente. Aí em 1954, o Estado de Pernambuco se preocupou com isso e foi a campo e definiu essas coisas com uma lei, com um adendozinho da lei, e ficou desse jeito. Infelizmente, o Estado tenta cumprir a lei, o IBGE tenta cumprir a lei, e o município também tenta, mas infelizmente a história até telúrica, a história da paixão, né? Eu sou pedrense, eu amo Buíque, mas às vezes chamam pedra de Buíque, dói nos ouvidos da gente. É verdade, isso aí que eu digo, que chama-se autonomia social, nesse caso da pedra com Buíque. E outra coisa, veja o seguinte, eu acho que quem fez essa lei é um puro irresponsável, ele não tinha conhecimento de nossas atitudes sociais. É como aquela que a Bíblia fala no Faixa de Gaza, que era uma antiga Palestina que tomaram. Ela existe. Existe. Mas sabe o que é que geograficamente só não existe de direito e de fato, mas eles até hoje brigam. Mas sabe o que é que acontece? Essa lei foi antiga. Quando fizeram essa lei, não existia. A gente não existia. Era o olhômetro. O olhômetro. A gente não existia. Por exemplo, existia meu bisavô, meu avô, e uma casinha bem incipiente. Eu vou citar o exemplo também. Anselmo está aqui, foi meu colega de escola. Eu estudei com Dona Irene, a mãe dele, lá no Poço das Ovelhas também. O que é que acontece? Tem locais que foram a fazenda Riachãozinho do seu Abidom, não foi muito habitada, mas teve outros locais que foram bem habitadas. E quando começa a habitar, a aparecer gente, aí cria-se outro clima, aí já se cria outro. Por exemplo, o Poço das Ovelhas tinha 2 casas, hoje tem 40. Aí o Poço das Ovelhas começou a existir num local, né? Num local. Aí o que é que acontece? Vamos alterar essa lei? Vamos fazer uma proposta de lei para alterar. Tem limites naturais. Tem limites naturais. Quando a pedra foi fundada pelo capitão Manuel Leite, agora me lembrou outra coisa, né? Ele doou a Nossa Senhora da Conceição, por questões políticas dele, 30 léguas quadradas de pedra. Pois é. De terras. Elas entendiam o quê? Estendia toda aquela área. Pois é. Ela até Buíque. 30 léguas da Sesmaria, a Sesmaria era o quê? Era Pesqueira, Buíque, Garanhuns, que envolve os Caetés, envolve Venturosa, quer dizer, aí eram terras que depois, quando a pedra foi, em 1863, ela foi desmembrada de Buíque. Buíque tomou autonomia própria e ela também. Aí o que é que a Sesmaria doada, quem doou, o capitão foi quem doou. O pedrense, ele não doou as terras de Buíque, ele doou as terras da fazenda Postina, não. Eu estou brigando, eu não sou filho da pedra, eu acredito que você também lutam pela sua cidadania e pela sua pátria, que é pedra, não é verdade? Mas o que é que acontece foi o seguinte, em 1954, o Estado, como eu já falei, a Assembleia Legislativa, ajeitou essa lei e o que aconteceu? Ela cumpriu, essa lei cumpriu uns alfarrábios que a gente tem aqui, da criação. O que é que acontece? Botou essa lei assim, fez esse traçado, e essa reta que sai do Riacho do Pau até da foz do Riachão, no Rio Mororó, até a foz do Riacho Luísa, no Rio Ipanema, aí essa reta foi terrível mesmo. Foi terrível, mas eu não sou culpado, o senhor não é culpado. Nós estamos aqui
tratando de um assunto. Aí cabe a quem? Aos vereadores da Pedra se juntarem. A gente pode até ajudar nessa situação. Vai a campo e faz um traçado. Faz um adendo a essa lei, leva para Buíque. Se Buíque, se a Câmara e o prefeito de Buíque aprovarem, a gente leva para a Assembleia e muda essa lei. Mas, é um detalhezinho, é um detalhezinho. Mas nós estamos recebendo também o repórter Anselmo Macedo. Ele encontrou um búzio que parece que tem mais de 50 anos, né, Anselmo? Esse búzio pertenceu a quem? Bom dia, meu amigo Veridiano. Bom dia, minha amiga Joyce. Bom dia, Calado. Bom dia, meu companheiro de várias lutas, o Fernando, né? Que está aqui hoje aqui na Pedra FM. E bom dia também para todos os ouvintes da minha querida Rádio Pedra FM, especialmente a todos os ouvintes do programa Comando Geral. Veridiano, esse búzio eu ia trazer hoje, logo aqui no programa, para o programa de Calado e Recordar é Viver, mas infelizmente não deu tempo. Mas eu vou contar a história desse búzio. Pega o búzio aqui, ó, pronto, tá aqui. Esse búzio, Veridiano, é o seguinte, esse búzio... Aqui, assim, quando eu trabalhava no carro de som, nos anos de 1989. Então chegou seu Peu, nessa época ele morava aqui na cidade da Pedra, que seu Peu é exatamente, o Veridiano, é irmão do Zé Leite, que era o pai de Dona Marlene, que é da mulher de Chico Chalegre, né? Então seu Peu era tio exatamente de Dona Marlene. E uma vez eu lá no carro de som, e ele me perguntou assim, ó, senhor mãe, eu tenho aqui um presente para lhe ofertar. Eu digo, pois não, seu Peu, o quê? Ele disse, é um búzio de madeira, do ano de 1939. Isso aqui eu acredito que foi ele que fez, no ano de 1939. Então já estava exatamente com 50 anos que ele tinha esse búzio, e ele já estava ficando um pouco velho, e disse, olha, senhor Anselmo, eu tenho aqui esse presente para lhe dar. Se o senhor quiser, eu fico muito satisfeito em dar esse presente ao senhor, porque a minha família não sabe o que é isso. E no dia que eu morrer, eles praticamente vão jogar no mato. O senhor quer? Eu digo, quero, seu Peu. Ave Maria. Aí, Veridiano, isso foi em 1989 que ele me deu, né? Já está com 32 anos aproximadamente, e esse búzio tem exatamente 82 anos, né? Vamos dar uma testada nele aqui. Eu não sou muito bom de búzio não, viu? Mas vamos dar uma testada aqui nele para ver se o bicho ainda sai um sonzinho. Né, cara? Vamos ver aqui. Eita, rapaz, que o bicho tá afinado, tá virado no bode, hein, Calado? Tem o mesmo som de um búzio de ponta de boi. Isso aí, o material dele, essa madeira é cedro, e que maravilha, né? Isso aí eu vou guardar e vou deixar com todo carinho para os meus filhos e os meus netos, e eu quero que eles conservem isso. E com relação a você, Fernando, é um prazer estar recebendo você aqui nos estúdios da Pedra FM, e eu tenho duas lembranças maravilhosas, né? É exatamente do seu Lúcio, que era o seu pai, e na época que eu me lembro muito bem, em 1980 e 81, eu trabalhei no recenseamento. Verdade. Né, Fernando? Você era meu colega de trabalho e a gente trabalhava no recenseamento. Foi. Tanto no demográfico, como também no agropecuário. No agropecuário, que foi em 1981. Me recordo muito bem. E a nossa amiga Bernadette, né, irmã de Jucineide, que é exatamente, hoje em dia, ela é casada com um capucho, né? A Bernadette era a nossa coordenadora. E seu Lúcio era exatamente o chefe, era quem comandava todo o trabalho no IBGE. Aí quando foi um certo dia, a gente estava lá, todo mundo esperando o seu Lúcio, para dizer como é que a gente ia trabalhar, como é que a gente ia fazer. Aí o seu Lúcio chegou e disse, bondilhas. Aí Bernadette olhou e disse, seu Lúcio, bondilhas? Eu nunca vi falar nessa palavra não. Aí seu Lúcio, muito brincalhão, disse, Bernadette, bom dia é no singular, e bondilhas é no plural, é para todo mundo. Eu nunca esqueci isso, viu, cara? E também outra passagem muito bonita de seu Lúcio, meu pai contava, que quando chegou nessa terra, seu Lúcio vinha, ô Calado, do Poço das Ovelhas, tangendo uns perus, com uma varinha, toda quarta-feira, trazia os perus do Poço das Ovelhas, agora isso os perus tudo soltos, sabe? Com uma varinha, tangendo os perus, para exatamente vender aqui na feira da quarta-feira da Pedra. Você imagina a dificuldade que era você se deslocar do Poço das Ovelhas, Fernando, para vir aqui para a cidade vender os perus. Toda semana ele vinha. Meu pai disse que nunca tinha visto falar naquilo.
quando eu me entendi de gente, eu já não vi mais isso. Mas eu acho que aconteceu isso uma vez ou duas, né? Aí marcou a época, marcou. Meu pai sempre contava isso. Vira uma história. Meu pai sempre contava isso. Vira uma história. Fica à vontade aí, meu amigo Veridiano. Eu quero agradecer a Anselmo e quero lembrar, realmente ele foi um recenseador no censo de 80, e eu me lembro que ele tinha uma moto e ele trabalhou célere, fez muitos setores na zona rural da Pedra. É verdade. Naquela época, a primeira moto, inclusive a primeira moto que foi comprada aqui na Pedra, aliás, a segunda moto foi a minha, né? Eu comprei essa moto em 1976 e, para quem não sabe, o motociclista mais antigo aqui da Pedra que ainda anda de moto sou eu. Inclusive eu estou aqui na rádio, estou de moto. Imagina a minha primeira moto de 1976, né, Calado? 40 e tantos anos já. Falando em Anselmo, eu vou desde já, viu, Verdino, eu vou lembrar o professor Jaime. Professor Jaime, eu conheci ele na Pedra quando ele tinha uma farmácia aqui. Verdade. Nos anos 68, verdade. 70. Aí, Jaime, quando eu fui estudar em Arco Verde, no 2º grau, me deparo com Jaime, professor de física. É verdade. Era um excelente professor de física. Meu professor também foi. E aproveitar também a deixa, eu estudei com Francisco Jonas. Feitosa Costa. Meu professor também. A gente estudou da quinta matemática. Na matemática. Jonas fazia um sermão no primeiro dia de aula, aquele sermão de amedrontar os alunos. É verdade. Mas aí o que é que aconteceu? Eu fui um aluno regular, eu fui um aluno médio. Aí fui ao Recife, como eu disse, voltei, inventei de estudar contabilidade no Polivalente. Sabe quem eu encontrei de novo? Jaime e Jonas ensinando. Jaime ensinando física e Jonas ensinando matemática. Pois é. Jonas virou meu amigo. A gente, ao longo do tempo, aquela amizade. Depois, o que é que acontece? Ele foi diretor da faculdade da ESA em Arco Verde. E eu também, todo ano, a gente se encontrava, aquela festa. Quando Jonas se encontrava comigo, era um prazer enorme. E Jonas foi um professor que virou destaque na Pedra e em Arco Verde. Em Arco Verde ele galgou o maior cargo na educação de Arco Verde. Verdade, Fernando, verdade. Infelizmente, não sei se você sabe, o tio Jaime faleceu, né? Já esse ano. Eu soube. O último dia 25 de fevereiro, ele teve umas complicações, não foi Covid não, sabe? Sei. Mas tinha umas complicações e faleceu, tanto ele como Jonas Costa. Eu também alcancei muito Jonas Costa, tocando saxofone. Ali exatamente o sax, né? Ali na casa de Dona Gessina, que Dona Gessina era a mãe dele. Eita, rapaz, outro tempo saudoso, coisas que não voltam mais, mas que realmente, cara, disse até mais para seu programa do que para o programa de Veridiano, né, Calado? Rapaz, eu tenho muita história para contar aqui, mas tudo bem, e graças a Deus. Com você, Veridiano. Mas lembramos que daqui a pouquinho, às meio-dia, haverá o programa O Meu Milagre Vai Chegar, com o professor Nildo Marcos. Mas Fernando, continuando aqui com o Fernando, já que você estava falando de seu Lúcio, seu Lúcio era sindicalista, defensor da volta da monarquia no Brasil, inclusive foi apelidado de hino nacional. Neste sentido, gostaria que você contasse um pouco a história de vida do seu pai. Papai era um homem idealista, assim como Dona Nana lá no Poço das Velhas. Papai sonhava em ver uns dias melhores. Tanto é assim que papai... Eu vou aproveitar também essa deixa. Papai sempre cobrava dos prefeitos amigos uma estrada de integração da Pedra. Fazia uma ponte lá nas Panelas, no Rio Ipanema, para trazer a população de Santo Antônio e São Pedro, para aproximar a população da sede. Porque o arrudeio é muito grande. Aí quando o povo está voltando, por exemplo, na questão da saúde, há 8 anos, há 10 anos, eu já dizia que fazia 300 partos com gente da Pedra, porque a geografia permite o povo da Pedra passar primeiro em Venturosa. Se fosse pelo aquele traçado à nossa direita, passando Mandu, Panelas, encurtava a distância de Santo Antônio e São Pedro para a sede. E falar de Lúcio é muito emocionante. Como eu disse, ele era um idealista e ele foi da Marinha, viu, Calado? Ele foi da Marinha e era um apaixonado pelo verde e amarelo. Aí o que é que acontece? Em 1964, eu era menino, eu tinha 5 anos, viu? Eu sou de 59.
Quando a Revolução triunfou, papai desfilou com uma caminhoneta GMC, bem antiga, que ele tinha dos anos 50. Ele desfilou ali no centro da cidade, perto da rodoviária, rodou, fez um rolê ali perto da prefeitura, e com a bandeira do Brasil, e cantou o hino nacional. E o saudoso Jonas Amado também, que gostava muito de papai, ficou chamando ele do hino nacional. Mas vou falar na estrada que liga Pedra a São Pedro aqui pelo Mandu, foi debates aqui na Rádio Pedra FM na campanha eleitoral, mas até agora ninguém se manifestou nesse assunto. A estrada já existe. Existe mas pronta. Faltaria uma ponte e uma melhoria da estrada. A ponte não é nem desculpa que o rio passa 10 anos sem botar água. Mas é verdade, mas a ponte integra, né? A ponte, por exemplo, a passagem molhada do Riachão persiste até hoje. O Riachão é o maior afluente do rio Mororó, praticamente. Quando ele bota um encheu potente, enche o açude Riacho do Pau. Nós vamos trazer agora um breve intervalo, voltaremos em 3 minutos. Comando Geral. Agência de Viagem e Turismo Pedra Tua, Rua José Magalhães, número 43. Telefone 991 18 47 89. Organização de Marli. Estilos Magazine. Braçalice Japiaçu, Rua da Feira. Organização de Eduardo de Tacira. Arthur Bebidas, na Rua José Magalhães, próximo da Digital Oliver. Salão Deus é Fiel, agora em novo endereço aqui na Pedra, na Praça Coronel José Diniz, vizinho de Zerama. Organização de Cícero. Nossa Ótica e Foto Vídeo, Rua Antônio de Siqueira, ao lado da rodoviária da Pedra. Crede Confiança, localizado próximo do Correio da Pedra, Rua Antônio de Siqueira. Escola Antônio Magalhães, na Rua Joaquim de Albuquerque. Organização de Alda Lúcia Magalhães de Brito. JAS Confecções, localizada no bairro Zé Campelo Salviano, na Rua do Cras. Organização de Jacira e Jusileide. Fisioterapeuta Ferciana Carvalho, atendendo a domicílio. Agende agora mesmo seu atendimento pelo telefone e também pelo WhatsApp 991697818. Casa do Pedreiro, Rua Jerônimo de Siqueira. Telefone 99165-4260. Organização de Antônio. Neide Samuel da Pamonha, Rua Afonso Gomes de Souza, número 42, bairro José Campelo Salviano. Telefone 99161-2939. Casa do Agricultor e Autopeças Nossa Senhora da Saúde, BR 424. Organização de Zé da Pedra. Frigorífico Porco Gordo, Rua Neuza Bezerra de Assis. Organização de Gordo e LN. Ótica Nova Dimensão, Rua Petronilo Tenório, em frente do Mercadinho Paz de Lira. Wagner Outdoor Center, em frente ao Matadouro de Venturosa. Telefone 99134-5303. Organização Vandelma. Ótica e Relojaria Santos, na Rua Professor Brasiliano, em frente ao colégio. Agora conta com a médica cirurgiã, oftalmologista, doutora Joan Cristina Xavier. Marque sua consulta na Ótica e Relojaria Santos, ou pelos telefones 99136-2226 ou 992027987. Edson, distribuidora de bebidas, Travessa João Pacheco Vaz. Organização de Edson Murilo. Mercadinho Torres, na Rua José Magalhães, número 17. Organização de Beto Torres. Posto de medicamento Cici, a caminho do bairro do Prateado, em frente a Aldo do Som. Organização de Cici e Família. Frigorífico Demilson de Eliodório, Rua Professor Brasiliano. Organização de Demilson e Família. Eletrônica Santa Clara, Rua Ramiro de Holanda, na segunda rua, após a Casa de Bebinho, no bairro José Campelo Salviano. Organização de Bio, Lojão do Povo, localizado a caminho do bairro do Prateado, onde era o antigo Lojão Popular, em frente à Igreja Oeste. Brasil Gás, ligou, chegou. Ligue agora, 99150-2470. Ligou, o ligeirinho chegou na hora. Brasil Gás, o gás da pedra. Organização de Cícero.
Cícero Soares. Água mineral do Vale do Catimbau é com Julinho e Rafael da Água Boa. Água Boa, passando em sua rua. Ligue agora mesmo e peça sua água através dos nossos telefones 991 26 6926 ou 991 48 6188. Organização de Julinho e Rafael. SP Assistência Teca para celular ou tablet e acessórios em geral. Fale com o nosso técnico através do telefone WhatsApp 991 76 0335. A loja está localizada na Rua Antônio de Siqueira, vizinho aos Correios da cidade. Sente a vibração. Compra online Amovelar. Agora você pode comprar na Amovelar sem sair de casa. Acesse nosso Instagram, @Grupo Amovelar e veja qual ofertas vai ser sua. Ah, você também pode pedir nosso catálogo pelo WhatsApp. Basta só clicar no link que aparece lá. Novidades assim, só quem tem tradição de vender barato. Amovelar, tudo para o celular. Eu tô na brisa. Na Casa Rodrigues todo dia tem ofertas arrasadoras e você não vai querer perder essas. Caibro, ripa e linha mista de 12 com preços tão baixos que você nem vai acreditar. Para quem vai construir ou reformar e quer economizar, a Casa Rodrigues é o lugar. Olá, queridos ouvintes de Pedra, Pernambuco. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Pedra FM 98.7. Todos os domingos, às 18 horas, reze comigo a Santa Missa. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Todos os domingos, às 18 horas, temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. É preciso. Voltamos a apresentar Comando Geral. Nós estamos de volta com o Comando Geral, agora 10 horas e 41 minutos. Estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da Rádio Pedra FM, o amigo Fernando Carvalho, ex-servidor do IBGE. Mas, Fernando, nós temos aqui umas perguntas do professor Sebastião César Galindo, não sei se você conhece. Conheço, é meu amigo. Pronto. Ele tá, apesar de você não estar mais no IBGE, mas tem algumas informações, né? Ele está dizendo aqui, cumprimentando o prezado Fernando, aproveito para perguntar sobre segundo adiamento do censo demográfico, o que está faltando no IBGE, dinheiro ou planejamento? Dinheiro. O governo federal está fechando o orçamento para 2021 e vocês viram as discussões aí na Câmara para aprovar o orçamento. E a verba para se fazer um censo a nível de Brasil era... A princípio o IBGE pediu 3 milhões e 500. Depois o governo federal aventou a possibilidade de 2 mil. Aí o IBGE disse, vamos fazer com 2 milhões. Aliás, 2 milhões. 2 milhões. Vamos fazer com esses 2 milhões. Aí, o que é que acontece? Quando fecharam o orçamento, disseram o IBGE só vai ter 170 milhões. Aí, meu amigo, foi uma queda de 1000% praticamente, né? Aí o IBGE, inclusive a presidenta do IBGE, Suzana Guerra, renunciou ao cargo, disse que era inviável fazer um recenseamento. A nível do Brasil, um país com 8.500 quilômetros quadrados, com 27 municípios, com 27 estados, com 5.500 municípios, é inviável fazer, porque a demanda são 180 mil recenseadores, entendeu? E deslocamento, é uma demanda muito grande. Eu participei de 8 recenseamentos e a gente sabe das dificuldades que a gente encontra e principalmente quem está na ponta, o pobre do recenseador, que como você sabe também, vem uma ajudazinha de custo, que é uma migalha, e o pagamento também às vezes vira migalha, em algumas circunstâncias. Nós queremos mandar também um abraço para Kleber Siqueira, aqui no Facebook, lá em Venturosa, Severina Pereira. Mas... Continuando ainda a pergunta do professor Sebastião César Galindo com relação ao IBGE. Ele diz aqui, em meio à crise orçamentária que impossibilita a realização do censo de 2021, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sofre outra crise interna, a debandada de funcionários temporários durante a pandemia. Como o senhor vê essa situação? É uma questão realmente que... é nacional, é mundial, as pessoas
estão com medo. Essa Covid é uma doença terrível. Então, os funcionários temporários, em busca de melhores dias, se arrumar um outro emprego melhor, por ele ser temporário, ele vai embora. Não é verdade? É uma questão de lógica humana. Agora ele faz uma pergunta com relação. O presidente da República, na última quinta-feira, criticou a metodologia usada pelo IBGE na pesquisa de emprego. Então, quem está certo, o presidente ou o IBGE? Essa questão, lembrando que o IBGE está sem presidente. O IBGE cumpre normas para atestar o emprego e o desemprego. O IBGE cumpre normas da Unicef, da FAO, das organizações internacionais de trabalho, para chegar a um questionário, para abordar as pessoas, para ver como acontece o emprego e o desemprego. Eu participei dessas pesquisas também. E então o que é que acontece? O IBGE é um órgão técnico que vem há 80 anos, 80 e poucos anos, aprendendo. Em toda pesquisa a gente aprende um detalhe e o IBGE vai pondo em prática tudo que aprendeu, até nos erros do passado, nos erros que cometeu no ano passado, a gente vai melhorando. É sempre, e o que é que acontece? O IBGE, quando faz uma pesquisa de emprego, por exemplo, diz que tem 13% mais ou menos, ou 14% de desempregados. Isso é uma realidade. Não é verdade? Isso é uma realidade, está muito perto da realidade. Ok? Mas, Fernando, a pedra está embolada entre Venturosa, Buíque, Arco Verde, e muito se fala das dificuldades para se desenvolver. Neste sentido, gostaria que você fizesse uma comparação da pedra desses outros municípios. Vamos fazer Pedra com Venturosa. Primeiro, Pedra é a mãe. Venturosa se emancipou em 1964. Mas o que é que acontece? A Pedra tem uma vocação para a pecuária leiteira em todos os recantos. Venturosa também. Venturosa tem uma pecuária leiteira hoje muito desenvolvida. Mas o que é que acontece? Parece que o povo de Venturosa é mais comerciante. Venturosa cresceu muito. Venturosa é de 64. A Pedra é de 1863, como a gente viu aqui, eu tenho aqui nos meus alfarrábios. E o que é que acontece? O povo da Pedra gosta tem a pecuária leiteira, é a cultura do povo da Pedra, mas o povo de Venturosa sabe comerciar o queijo. Em Venturosa tem 40 fábricas de queijo operando naqueles recantos de Venturosa. Venturosa tem acho que 10 estabelecimentos que comercializam os insumos para a pecuária. A Pedra eu acho que tem 3 ou 4, né, hoje. Não é verdade? Então o povo de Venturosa é mais comerciante. O povo da Pedra cuida do gado, tira o leite, mas o povo de Venturosa sabe comercializar mais. Aí o que é que acontece? A Pedra é antiga, tem em torno de 23 a 24 mil habitantes, segundo os dados do IBGE para 2021. E Venturosa parece que tem 17, mas Venturosa deve estar encostando nos 20, viu? No próximo recenseamento, se houver o recenseamento, Venturosa cresceu muito, cresceu bastante. E a Pedra, na cidade mesmo, tem 2 fábricas grandes, né, de queijo, mas na zona rural são poucas assim, deve ter 20 ou 10 por aí. Mas Venturosa é um município pujante. E a Pedra também. A Pedra está procurando. A Pedra, inclusive, eu vou ressaltar que de 2011 a 2017, passamos por uma seca terrível que atrapalhou muito a pecuária. E o que é que aconteceu? A pecuária leiteira está se recuperando agora. Está voltando a se recuperar, tanto na Pedra como em Venturosa. Mas a Pedra, inclusive, eu quero ressaltar que a Pedra, antes da seca, a Pedra produzia 200 mil litros de leite por dia. Chegava leite para Venturosa, para a fábrica Betânia aqui, para a fábrica a Valelac, né, que é de Ricardo. Mas iam buscar leite em Itaíba, iam buscar. Mas o que é que acontece? E Venturosa
Até o leite da pedra, Venturosa processa com muita sabedoria. Venturosa processa o leite da pedra com muita sabedoria. E Venturosa produz em torno de 100 mil litros de leite, ou 120, produzia antes da seca. E fazendo também um comparativo a Buíque, Buíque é o município mãe da pedra. O Calado questionou aquela questão aqui, mas eu vou ressaltar o seguinte. Buíque é um clima de altitude, é um clima de brejo. Tinha muita fruticultura, Buíque. Também nesses anos de seca, perdeu muito, mas Buíque produzia muita manga, muita jaca, muita castanha de caju. Tinha anos normais em Buíque, se produzia 3 milhões de quilos de castanha no município de Buíque. Isso no fim do ano, de dezembro para janeiro, isso era uma renda tremenda para Buíque. Buíque tem hoje uma população de 60 mil habitantes, nessa área de 1.347 quilômetros quadrados. Buíque é um município rico, daquela zona. E lembrando que nos anos que se produzia milho e feijão, Buíque produzia feijão e milho em larga escala. E eu quero até lembrar a vocês que milho e feijão hoje já não se planta mais, por incrível que pareça. Eu me lembro que Itaíba, que é um município vizinho também da nossa região, pela característica, Itaíba, nos anos emergentes do feijão, até fizeram a PE 270, chamava-se a rodovia do feijão por causa de Buíque, Tupanatinga e Itaíba, e Águas Belas. Itaíba tinha uma área de plantio de feijão de arranca, ou feijão mulatinho, 15 mil hectares de feijão. E se plantava um saco de feijão em Itaíba, dava 40 sacos. 40 sacos. E tinha produtor lá que plantava 40 sacos. Aí multiplica 40 por 40. Dava 1.600 sacos de feijão por ano. Itaíba foi um município. Aí Itaíba mudou. Virou pecuária leiteira e pecuária de corte. Itaíba, porque também os estabelecimentos lá são grandes. Mas Buíque também produzia muito milho, muito feijão. E se a gente for lembrar do algodão, e da palma forrageira que era plantada consociada com algodão, Buíque tinha uma área enorme de palma forrageira consociada com algodão. Buíque produzia muito algodão. E Itaíba também produzia muita palma nos anos anteriores. Mas eu quero lembrar aqui do município de Sertânia, que também foi naquela questão das Seis Marias, o donatário das capitanias mandou 14 léguas quadradas de terra ali naquela região. E Sertânia é um dos municípios, é o 5º município em área, com 2.422 quilômetros quadrados. E eu vou voltar à questão de Buíque. Sim, Buíque. Por incrível que pareça, a pedra tem 4 distritos. Poço do Boi, Alegre, Santo Antônio e São Pedro. Esses são os distritos da pedra. Em todos os distritos da pedra existe exploração da pecuária leiteira. Buíque tem 3 distritos só. O distrito sede, aliás, aí tem Catimbau, Carneiro e Guanumbi. A pecuária leiteira de Buíque se concentra na Ribeira de Guanumbi. O distrito de Catimbau não tem leite. O distrito do Carneiro tem 2 produtores de leite ou mais, produzindo 100 litros de leite ou 200 litros de leite no total dia. Então, Buíque tem essa característica. O clima ajuda, muita fruticultura, e Buíque hoje está virando também um celeiro de casa de veraneio, a região do Carneiro e até do Catimbau, pelo clima e pela aquela água mineral que tem no solo, bem rasinho, água 80 a 40 metros, você encontra uma água mineral ali naquelas serras do Carneiro. Você falou aí, e Venturosa a pedra ainda tem um agravante que metade da população faz suas compra no comércio de Venturosa por falta dessa estrada aqui pelo Mandu. Mas, falando aí da história da política, qual a esperança você tem da atual gestão do prefeito Júnior Vaz, no sentido de buscar o caminho do desenvolvimento da pedra com esse mesmo partido ao seu lado? O prefeito Júnior Vaz tem hoje 90 dias aliás, 100 dias, né?
hoje é 10 de abril, ele tem 100 dias de gestão, mas ele está tentando, a gente vê os passos que ele tem tomado, ele tem dado uns passos corretos diante dos problemas que ele encontra na Pedra. Tem um secretariado muito eficiente que está buscando, a todo custo, colaborar com o sonho de Júnior Vaz, que é mudar a história da Pedra diante do marasmo histórico. Não é uma questão de história. A Pedra precisa ser tratada com amor pelos seus filhos. Precisa se pensar na Pedra como município, precisa pensar no emprego, na renda e desenvolver esse município. Nós vamos trazer mais um breve intervalo, voltaremos em seguida para o nosso último bloco da entrevista. Farmácia Mororó, medicamentos, perfumes, correspondente bancário e muito mais. Praça Coronel José Diniz, organização de Marli Família. Constru Casa, tudo para sua construção, com os menores preços. Rua Coronel Francisco Vaz, número 76. Organização de Paulinho. Loja Paulista, onde você encontra confecções, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e muito mais. Praça Coronel José Diniz, organização de Israel Holanda, RT Modas e Toque de Cheiro. Praça Coronel José Diniz, organização de Roberto e Tércia, JR Serviços. Localizado em frente à Escola Professor Brasiliano, organização de Rui Lira e Joselito Bezerra. Farmácia Cosme e Damião, medicamentos éticos, genéricos e similares, ao lado do Mercadinho Leal. Organização do Doutor Eduardo Henrique. Casa Rodrigues, telefone 3221-1219. Posto de combustível Ali Mergulhão, na Rua Neuza Bezerra de Assis, organização de Tadeu. Água Santa Albertina, água mineral cristalina. Peça já a sua pelo telefone 99105-1312. Organização de Cecílio Soares. Mercadinho Zumba, Rua José Magalhães. Organização de Léo de Zumba e Família. Restaurante do Galo, Praça Coronel José Diniz, ao lado do Banco do Brasil. Organização de Galo. Arco Verde Construções, Rua Jerônimo de Siqueira. Organização de Jailson Arco Verde e Regina. Wellington Seguros, telefone 99159-1793. Organização de Wellington. Odonto Jussi, Rua Wilson Iguape, no bairro do Prateado. Organização do Doutor Pedro Joncieli. Mercadinho Dourado, Rua Rufino Marques. Organização de Joselino Dourado. Mercadinho Leal, Rua Antônio de Siqueira. Organização de Nuca. Comercial Zumba, distribuidora de bebidas da Pedra, Rua José Magalhães. Organização de Zumba e Família. Farmácia Holanda, onde você encontra medicamentos em geral, genéricos e muito mais, pelos menores preços e condições de pagamento. Praça Coronel José Diniz, organização de Ivan Holanda. Mercadinho e Panificadora Delícia e Delícia Center, servindo em 2 endereços, na entrada do bairro do Prateado e na Praça Coronel José Diniz. Organização de Dorinho e Família. Nedina Restaurante e Pizzaria, localizado na Rua Coronel José Neiva, número 12, no centro da cidade, em frente à Escola José Florencio. Padaria do Juvenal Mariano, na Rua Jorge de Albuquerque Neiva, abaixo do terminal rodoviário da Pedra. Organização de Juvenal Mariano. Posto de combustível Jaqueira, localizado na descida do bairro Alto da Boa Vista, na BR-424, sentido Venturosa. Gráfica e variedade Cilira, Rua Júlio Tenório, número 621, em frente ao posto Ali Mergulhão. Organização de Rafael Lira. Distribuidora de água e gás Aquitei. Telefones 991-12-7970 ou através do WhatsApp 992-12-3971. Ligou, chegou. Localizado na Rua Valdeci Bezerra, bairro José Campelo Salviano. Organização de Serginho
Serginho. Odonto Saúde. Consultório odontológico Dr. Marcondes Diniz. Comemorando 20 anos de profissão. Trabalhando com compromisso e excelência em atendimento. Realizando tratamento odontológico com segurança e qualidade. Ambiente amplo e confortável para melhor lhe atender. Sempre atualizado, buscando novos conhecimentos. Trabalhamos com prótese fixa e removível, aparelhos ortodônticos, clareamento dental, tratamento de canal e estética dental. Agende sua visita. Ligue 99160 3013. Venha nos visitar na Rua Rufino Marques, número 37, no centro da Pedra. Odonto Saúde. Consultório odontológico Dr. Marcondes Diniz. Seu sorriso é tudo. Galo Céu, a loja mais completa da cidade. Trabalho com entrega no mesmo dia. Galo Céu, a loja mais completa da cidade, ao lado da Rodoviária da Pedra. Que alegria, famílias com Maria. Toda segunda-feira, acompanhe na Rádio Pedra FM o programa Famílias com Maria. Programa Famílias com Maria. Toda segunda-feira, às 9 da noite, na Rádio Pedra FM. Programa Famílias com Maria. Com Maria. Que alegria, famílias com Maria. Voltamos a apresentar Comando Geral. Nós estamos de volta com o Comando Geral para o nosso último bloco, agora 11 horas e 1 minuto. Mas vamos com Joyce Bezerra com a notícia do Covid-19 aqui na cidade da Pedra. Nós vamos ler agora o boletim do dia 9/4/2021, é o boletim de ontem. Confirmados 2, descartados 1, curados 2, investigação nenhum, internados em UTI temos 1, internados em enfermaria 3, óbitos 0. E os dados gerais são: investigação 110, descartados 2.253, positivos 682, curados 562, óbitos 10, total de notificados 3.076 casos. Portanto, aí a notícia do Covid, né, Fernando? Está muito perigoso em toda a região. A Covid está mais grave ainda, né? Está perto de 90 vítimas ou mais. E ninguém sabe como é que ele vem. As pessoas devem se cuidar cada vez mais. Verdade. É terrível, terrível. Terrível essa doença. Ninguém sabe como... Parece que ela seleciona as pessoas às vezes. E a ciência está perdida nesse meio, não sabe? E não faz um tratamento preventivo. Tinha que se tentar tudo. Tinha que se tentar tudo. Até o chá. Aí a medicina às vezes diz, não pode isso não pode, não está provado. É uma doença sui generis, uma doença nova, que pega de todo jeito. Pega a pessoa de todo jeito, com vários sintomas. É se cuidar, usar máscara e evitar o máximo possível aglomerações. Mas vamos continuando aqui com o nosso programa de hoje, um pouco da história também, né? Você sempre acompanhou a história política da Pedra, no seu ponto de vista, sem desmerecer as demais gestões, quais foram os 3 melhores prefeitos da Pedra e qual o melhor orador? Qual foi o melhor orador desses prefeitos? Como diz a história, eu ouvia muito minha mãe, mas eu fui contemporâneo. Eu passei por 4 gerações já. Meu avô, minha mãe, digamos, meus irmãos e até meus netos e etc. Então a gente já vive com 4 gerações, né? Aí o que é que acontece? Minha mãe dizia, e a gente viu, eu conheci Zé Firmo Cavalcante. Foi um dos melhores prefeitos da Pedra. Um idealista, um sonhador, mas com o pé no chão. Ele construiu o prédio da prefeitura, aquele prédio que nos anos 60, 61, 62, 63, e aquele prédio permanece intacto com aquela mesma estrutura. Quer dizer, ele sonhou um sonho bonito, um sonho grande. E, além disso, ele foi o idealista da cooperativa agropecuária da Pedra, que foi um dinamismo
tremendo para a economia, foi de um dinamismo tremendo para a economia da pedra, naquele tempo que os recursos eram parcos, eram pequenos. E naquele tempo que a cooperativa, às vezes, servia de banco. E ele fomentou a economia desse município e a cooperativa da pedra ia nos 4 cantos da pedra. Ela ia no Santo Antônio, São Pedro, né? Tinha postos de distribuição de insumos, compra e venda, e chegou a 17 postos de revenda. Pois é, um dado muito importante, o amigo Calado está nos ajudando. Então o Zé Firmo foi um idealizador, além de um homem probo. E depois teve Zé Campelo também, muito famoso, também conheci ele. Disse que era um homem probo também, disse que não usava nem o carro da prefeitura, ele usava um veículo próprio, botava combustível do bolso. Era um homem também muito probo, muito educado, foi um bom prefeito, também ajudou, por exemplo, a calçar muitas ruas na cidade da Pedra. E contemporâneo nosso, que a gente viu, foi Mardônio Alexandre de Japiaçu. Foi um grande prefeito no seu primeiro mandato. Mardônio era um idealista também, um sonhador, incentivou a pecuária também, a pecuária leiteira. Ele incentivou a caprinocultura, ovinocultura. Ele fez festas, exposições de animais, porque verdadeiramente as feiras, os eventos, trazem muitas novidades. E ele promoveu, parece que 2 anos ou 3, a Feira de Animais na Pedra. E isso deu um impulso muito grande, até no rebanho caprino e ovino e bovino também, uma melhoria genética naquela época. E Mardônio era um prefeito, ele parece que governou de 76, 82 a 86, foi depois de... Aí o que é que acontece? Mardônio, ele idealizava um evento aqui na Pedra. Os prefeitos anteriores não tinham nem recurso, não iam buscar emenda lá em Brasília, mas Mardônio começou a fazer isso. E Mardônio idealizava um evento na Pedra, e ele dizia, eu vou buscar o recurso em Brasília, e trazia o recurso. Eu me lembro que ele tinha um prestígio muito grande com Inocêncio Oliveira, e ele fez muito evento, e até Mardônio também foi um homem muito profícuo na área social. Mardônio idealizou levar o povo para fazer as consultas no Recife. Mardônio disponibilizava veículos para este fim. E isso foi um governo, foi um mandato muito profícuo. O prefeito. Então, Mardônio é considerado o melhor prefeito. Aí você perguntou sobre orador. Orador, melhor orador. Eu só, antes de falar em Mardônio, eu quero lembrar que Antônio Vale de Oliveira, eu me lembro também, eu já tinha 14 anos, por aí, 15 anos. Antônio Vale disse que governou com recursos próprios. E ele dizia, batia no peito, que disse que a água encanada da Pedra foi ele que colocou a estrutura dentro da cidade com recursos próprios. Aí vamos falar sobre orador. Oradores, a Pedra teve poucos oradores de destaque, mas eu destaco o padre Luiz Simões, era um grande orador, um homem inteligente, um homem culto, foi deputado, era padre, tinha muita influência, tinha muito conhecimento, e ele era um grande orador, a gente reconhece que ele era um grande orador. Agora, sem puxar muita brasa para a sardinha, o meu saudoso pai, Luiz Fernandes, era um grande orador. O detalhe dele era que ele falava, se desse o microfone a ele, ele não queria mais. Era. E porque nos discursos da política, o tempo é bem curtinho, né? Mas Lúcio ficava... Mas fazia um começo, meio e fim. E eu quero destacar um orador leigo. Um orador leigo, apaixonado, era Lourenço Tenório Vaz. Ele fazia um discurso inflamado, ele tinha o floreio, o discurso dele tinha começo, meio e fim, ele matava e arrematava.
no discurso, era um discurso inflamado, apaixonado, ele mexia com as tradições, com as rimas, ele fazia um rebuscado tremendo. E já que a gente está nesse ponto, eu vou me lembrar de uma época que tinha 3 vereadores na Pedra, seu seu Gesso e seu Limoeiro. Esses vereadores fizeram sucesso. Essa trempe era um sucesso. E nesse tempo, era quase um showmício. E seu deitava e enrolava com as cantorias, juntamente com seu amigo Didi. Ele fazia os versos e fazia aquelas emboladas e promovia por demais a política da Pedra. A política da Pedra, nesse tempo, era um show. Já que a gente está falando em política, você também faz pesquisas eleitorais. Inclusive, no período da eleição passada, a Pedra FM lhe procurou para fazer alguma parceria, mas infelizmente não conseguimos encontrá-lo. Mas gostaria que você fizesse um relato dessa outra sua atividade. Pelo que eu aprendi no IBGE, a gente fazia até a pesquisa de emprego penado, que a gente pegava um setor e fazia um setor com 400 casas, a gente fazia 20 entrevistas. Eu aprendi a fazer pesquisa política. Aprendi com base dos questionários domiciliares do IBGE, eu aprendi a fazer política. Eu tenho até aqui um caderno, mas eu vou justificar. Quando você ligou para mim, eu estava ou em Oricuri, ou em Santa Rita, na Paraíba, ou sei lá, eu estava fora de área, talvez não vi a sua ligação, não pude nem retornar. Porque, inclusive, eu quero me justificar e pedir até perdão, porque às vezes eu estava em Juazeiro da Bahia, lá não dava área, era uma complicação tremenda. Aí eu fiz pesquisa em Santa Rita da Paraíba, fiz pesquisa no Agreste aqui, São João, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Iati, Saluá, fiz naquela outra, Palmeirina, aí Águas Belas, Itaíba. Aí eu quero me justificar com você, que infelizmente eu não pude atender o seu pleito, mas também fiz 7 pesquisas na Pedra. Na Pedra, como eu digo, eu conheço a Pedra. A Pedra é muito fácil de fazer uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa política. A Pedra tem os bairros bem definidos, tem 4 sedes de vilas, né? Tem 3 povoados. E até para justificar, Calado, a questão da influência da Pedra em Venturosa, eu fazia 60 a 70 entrevistas da Pedra na Feira de Venturosa, na terça-feira. Com o povo de Venturosa, não, aliás, com o povo da Pedra. Com o povo da Pedra na Feira de Venturosa. Eu ia lá, chegava cedinho, 6 horas da manhã, a gente tomava café, botava o povo para pesquisar, o pessoal do Caboclo, do Teodorico, das Panelas, da Empoeiras, de Santo Antônio, mas Santo Antônio a gente passava lá depois, a gente ia lá depois, Santo Antônio, São Pedro, Tenebre e São Francisco. Mas a gente, das Guaribas, de todas as localidades daquela região que vão para a Feira de Venturosa, a gente encontrava facilmente. Inclusive a gente encontrava gente das Panelas, do Mandu, ia para a Feira de Venturosa. Tamanha é a importância da Feira de Venturosa, da economia de Venturosa. E a economia da Pedra também influenciando o crescimento. É aquela coisa, é um intrincado. Pedra, Venturosa, Buíque, não é verdade? Satisfeito. Então eu fiz 7 pesquisas e a gente sempre colheu um resultado parecido com o que deu. Sempre dando o atual gestor, né? Mas com relação à Pedra, há mais de, rapaz, tem 138 anos, né, galera, da Pedra hoje. Sempre foi governado por esses 2 partidos. Nunca houve uma mudança de fato.
A não ser, teve aquele Mardoni, mas foi dentro desse mesmo partido, né? Ou A ou B. Dentro dessas pesquisas, há a possibilidade de surgir uma terceira via, um terceiro candidato, mesmo que seja para perder, mas que sirva de exemplo, que traga um novo projeto para a cidade da Pedra? Como era que podia ser trabalhado uma terceira via? Na história dos prefeitos da Pedra, teve umas variações, teve Simões, mas realmente era tudo atrelado ao lado PSDB e UDN antiga, e essa coisa ficou. Teve um prefeito Garcia, teve Coronel Francisco Vaz, foi o primeiro prefeito da Pedra, o segundo foi o Coronel José Diniz, mas realmente a questão política da Pedra passa pela história, vem uma questão histórica, é como os limites do município. A questão histórica, às vezes, começa a construir uma coisa lá, e a política da Pedra se construiu em torno desses... antigamente era Tenório e Vaz. Teve uma época que era Tenório e Vaz. Mardoni quebrou, Toninho quebrou um pouquinho. Pronto, Toninho, o prefeito Toninho, Antônio Vale de Oliveira, ele quebrou, ele foi uma segunda via na época, porque só foram 2 candidatos. Mas ele era uma espécie de independente. Mas aí... Mas tinha um apoio dos mesmos partidos, né? Mas aí quando vira prefeito, permanece o mesmo, aquela dicotomia de se governar, aquela maneira de se governar, né? Então, o pessoal não fica independente. Os políticos, às vezes, não ficam independentes, atrelados a uma maneira de pensar do mesmo jeito. Então, a gente não questionou essa terceira via e até questionou nas primeiras pesquisas. A gente botou o nome de outros candidatos como Rivaldo, doutor Rivaldo. Mas a coisa na Pedra polariza demais. Quando se fala em política, um já é candidato, depois que termina a eleição, um já se lança candidato. Aí o que é que acontece? Ainda não analisamos essa questão de uma terceira via, não. Mas essa terceira via tem que vir muito independente e o povo entender a questão de mudar. Se o povo quiser mudar, o povo muda. Agora, quero dizer uma coisa, o povo da Pedra é independente, quando quer virar, ele vira. Não é verdade? Mas vira para o mesmo partido, né? De 4 anos, não tem mudança nenhuma. É esse dualismo, né? Esse dualismo da política pedrense que ultimamente era Vaz Braz, não era? E aí, Carato, o que você acha desse assunto aí? Você sempre vira para o mesmo partido, né? Veja o seguinte, quando a gente começa a falar, até agradeço a ele que ele está fazendo parte do meu programa, Recordar é Viver, né? Muito, agradeço muito isso aí, porque obrigado também. Mas veja a questão política da Pedra, né? Eu não sou filho da Pedra, conheço política desde Mardoni. E tem uma história dentro dessa política que Mardoni ganhou a política da Pedra na época com 5 votos. E aqueles que têm mais votos são os que menos administram. Isso é o quê? Você vê na política agora de junho, o povo da Pedra queria mudar. É verdade, o povo quis mudança. Né? A gente está há 3 governos, o governo de Zeca tinha direito à reeleição, mudou o povo. O governo de Osório eles queriam mudança, mudou para junho. Então é cedo, são 100 anos, são 100 dias, né? 100 dias de governo de junho, mas a gente já dá para perceber a montagem do governo, a finalidade, o objetivo, que é a mesma coisa. 80% do pessoal de Osório está dentro do grupo de junho. Isso vai dar o quê? A mesma coisa. É loucura, diz que loucura, é você fazer a mesma coisa que os outros fazem, esperando resultados diferentes. Loucura é isso. A gente vê isso. Tem uma frase, até não vou falar muito de me expor em política, que o Veriano citou muito isso. Quando ele fez a primeira entrevista com o Júnior, ele vai lembrar agora, ele disse, pronto, prefeito, o cavalo está selado. É só montar e ir. Mas eu digo o seguinte, tem uma frase que diz, eu prefiro o jumento que me transporta do que o cavalo que me derruba. Não é? Então, estou respondendo as coisas aí. E aproveitando... Beto, vou aproveitar, posso falar? Pode falar. Quando ele falou no cavalo selado, eu já usei essa analogia da seguinte maneira. Quando você é eleito prefeito,
te dão um cavalo selado, com os arreios bons, aí te dão um cavalo bom que tem passada, trote, disparada e o que é mais? Cavalo, corrida disparada, trote, passada. Aí o que é que acontece? Te dão um cavalo selado, você monta. Se você não usar o trote, a passada, a disparada, a corrida, na outra vez, é como aí o povo tira, não deixa nem você montar no cavalo. Isso é uma analogia para todo mundo. Isso é uma analogia para todo mundo. Entendeu? É como um pai de família. Digamos, o pai de família vai para a feira para comprar a comida, o remédio. No tempo antigo a gente precisava comprar o combustível, né? O remédio, a comida, o combustível, pagar as contas, sanear a coisa para trazer para casa. Se ele não fizer isso, aí a família se desfacela. Então, é uma analogia para todo mundo. Isso serve. Não é verdade? Até para o prefeito. Qualquer prefeito. Um prefeito de Arco Verde, de Buíque, de Venturosa, entendeu? A gente vê uma situação seguinte, eu gosto muito de ler as coisas, e estava lendo sobre a política de Marco Maciel. Marco Maciel é filho do regime militar. Que muitos criticam, eu sou militar, como o seu Lúcio, acho que se estivesse aqui, estaria defendendo também a bandeira dele, né? Patriota legítimo. Aí acontece o seguinte, a política de Marco Maciel construiu várias coisas no estado de Pernambuco, inclusive essa rodovia Arco Verde de Garanhuns foi construção dele no regime militar. Eu queria analisar o seguinte, dos governos civis para cá, ninguém construiu mais coisa nenhuma. Nenhuma ação tem dos governos civis de estruturadora do estado. Por isso Pernambuco hoje perde para o Ceará, perde para a Bahia, que fomos a terceira economia, terceiro país do Brasil, Pernambuco. Mas quando esqueceram isso, entra um, faz aquilo, não faz, outro faz, outro não faz. Até porque quero ressaltar também que essa transposição do Rio São Francisco é um projeto de Dom Pedro II, que quem primeiro executou, começou a executar, foi Marco Maciel. Então a gente não vê, é o caso, Veridiano, a gente já debateu, já conversou, já foi prometido essa rodovia que seria a rodovia João Leite, que atravessava de São Pedro através de Ipanema, mas quando os prefeitos são eleitos, esquecem. Tem outra coisa importante aqui na Cidade da Pedra, esse trânsito dali da rodoviária para chegar no hospital é um caos, e ninguém fala, ninguém nem toca no assunto. Então, por isso, o subdesenvolvimento do município da Pedra, que você tanto faz, estatisticamente você conversa com isso, né? Verdade. Então, a gente reconhece, inclusive, como você falou, a PE 270, que foi construída, rodovia do Feijão, hoje está totalmente esburacada. Um descaso dos homens públicos. Aí os prefeitos também tinham que cobrar, o prefeito de Buíque, Tupanatinga, tinha que cobrar do governador uma posição, porque se arrasta há 3 anos. Então, o município, ele tem a estrada dentro do seu município, da sua área geográfica, mas ele tem que cuidar da estrada de uma maneira ou de outra. Ele tem, porque a estrada, pronto, a pedra, se não tiver estrada, fica um caos, porque o leite é transportado todo dia, o queijo, onde estiver. Aí, estrada, teve um presidente da República que disse, Rondon, Marechal Rondon. O senhor sabe o que eu vou dizer. Ele disse, governar é construir estradas. Naquele tempo que o Brasil precisava realmente... As ferrovias, né? Era estrada, ferrovia, rodovia. Então, Arco Verde chamou-se Rio Branco por conta da estrada. Então, o que é que acontece? Os prefeitos precisam estar atentos. O que é que precisa desenvolver, como você falou, naquela questão perto da rodoviária ali? Tem que fazer um meio para facilitar a vida do povo. Então... Não tem, ninguém fala. Pronto. Mas aí a importância da terceira via surgir com essas novas ideias para ver se o povo aceitaria ou não. E não ficar com essa conversa de não cabe uma terceira via, não cabe um terceiro candidato. Não? Verdade. Sem ninguém nunca testou. Verdade. Agora tem que ser uma pessoa independente e o povo da Pedra esquecer, se o povo quer mudança,
esquecer do empreguismo. E acabar com a compra de voto. Exatamente. Tem que... E Arco Verde já deu um exemplo, de estar comprando voto. O candidato independente e o povo independente. Arco Verde, com a história de estar usando o poder público para a compra de voto, está aí no que deu, na cassação. Mesmo assim é nos outros municípios. Eu acho também o seguinte, soberano é o povo. O povo muda, o povo bota, o povo tira. Verdade. Quem muda é o povo. A gente é testemunha. Quando o povo não quer, o povo está insatisfeito. Inclusive, eu, por onde andava, lá em Oricuri, eu me lembrava da pedra. Porque o povo da pedra tem essa independência. Tem independência. Se o prefeito tem que agradar, tem que fazer tem que agradar o povo, os anseios do povo. Tem que buscar a solução, como eu falei em Mardoni fazia uma obra social muito boa. Tem que fazer tudo. Saúde, educação, estradas, esgotamento sanitário e... E por aí. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Sem calado, pode concluir. Veja, outra situação da Pedra. Eu não sou filho da Pedra, muita gente conhece, mas já tenho um título de cidadão da Pedra. E recentemente, veja o seguinte. Na administração atual, não vou falar em palavras de ofender a ninguém, que eu não tenho esse hábito e não gosto, mas veja o seguinte, a Câmara de Vereadores já passa por 2 mudanças do povo de Osório. O cara elegeu-se com os votos dizendo que Osório é o melhor e já está com Júnior. Isso chama-se, não é compra, eu quero falar em compra, eu estou falando em traição, trair o povo. E esse povo que votou, preste atenção, por que a pedra não se desenvolve? Justamente por isso, porque quando o poder, hoje existe uma briga nacional justamente por isso, de interferência dos poderes. Então, se o poder executivo interfere no poder judiciário, houve o quê? Houve malandragem dentro, para que depois tenha condições de... Eu ouvi recentemente na Câmara de Vereadores, o vereador dizer que nós somos 7, nós vamos aprovar tudo o que vier. Então, eis a situação política, em que estado, em que posição, em que qualidade está a gente. Mas eu estou falando aquilo, o que falo, respondo pelo que estou falando, não falo em compra. Eu acho traição. Você ser eleito pelo Partido Amarelo e depois passar para o Partido Azul. Isso chama-se traição. E a gente está vendo aqui na Pedra o que acontece. Aí isso não vai ter futuro. O melhor prefeito da Pedra que a gente ressaltou aqui foi Mardoni da lista de Japé-Sul, com 3 vereadores, que eu vou citar os 3 vereadores, Hernandes, Cício Faustino e seu Gerson. Eram os 3 vereadores deles e foi o melhor governador com 5 votos, não foi com 1.700 e tanto, não. Verdade. Não é verdade? A gente reconhece o valor de Mardoni e ele governou para o povo. Ele governou para o povo, ele ouvia o povo, ele ouvia o seu grupo, mas ele ouvia todos. Mardoni realmente foi um prefeito democrático e dinâmico, e ele governou para o povo. Nós estamos nos atendo, ouvindo calado, e eu quero ressaltar o seguinte, o papel de um deputado é legislar e fiscalizar o executivo. O papel do vereador também é legislar e fiscalizar o executivo. Como é que ele legisla? Criando leis, fazendo projetos para desenvolver o município. E, em segundo lugar, ele fiscalizar o executivo. Esse é o papel de um legislador. E o vereador, o deputado, o senador são legisladores. Mas estamos chegando ao final do nosso programa, 11 horas e 28 minutos. Muito obrigado, Joyce Bezerra, por ter mais uma vez aqui nos auxiliado. Fica aí as suas despedidas. Eu que agradeço, Veridiano. Agradeço a todos os ouvintes que estiveram atentos ao nosso programa de hoje. Muito obrigado a seu Zé da Celp, lá em Venturosa, que sempre nos ouve, a todos que estão ouvindo. Próximo sábado, no sábado de hoje, a outra estarei de volta, se Deus quiser. Se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, não saiam de casa sem necessidade.
Deus abençoe o final de semana de cada um. E eu quero desejar um feliz aniversário, parabéns para minha mãe, que completou o aniversário ontem. Minha mãe, minha prima. Que Deus abençoe vocês, amo vocês. Então, feliz final de semana a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Portanto, parabéns a Inês, né? O aniversário dela de ontem. Você pode fazer um bolo hoje, a gente vai, né? Mais calado, fica aí as suas considerações finais. Eu agradeço a todos os ouvintes do programa Mini Recordar é Viver, de Fernando, filho de seu Luz, me ensinou. É uma aula muito importante que ele deu para a história da Cidade da Pedra. É um filho da Pedra defendendo a Pedra, que a Pedra tenha mais soberania, que a Pedra tenha mais desenvolvimento, que a Pedra seja mais societária, né? Que a Pedra deixe de ter dois partidos, que a gente crie uma terceira via na Cidade da Pedra. Só assim o progresso poderia acontecer. E Fernando ressaltou muitos pontos positivos que devem ser tomados daqui para frente. Agradeço a todos vocês, agradeço a Fernanda, agradeço a Joyce, agradeço a Veridiano que me concedeu essa oportunidade de calado estar falando. Muito obrigado. Mas nós estamos apresentando o programa Comando Geral, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã. Hoje recebeu o nosso amigo Fernando Carvalho, filho do conhecido seu Lúcio. Ele também é pesquisador eleitoral e a gente somos defensores de uma terceira via e quem sabe futuramente a gente vai fazer parcerias aqui no município da Pedra para fazer pesquisa. Muito obrigado, Fernando, por ter atendido o nosso convite. Fica aí os microfones à sua disposição, o tempo que desejar, para mais algumas informações. Eu quero agradecer ao amigo Calado, que sempre encontro ele ali no Mororó. A gente se cumprimenta, mas a gente vai na pressa. Mas foi um prazer imenso tê-lo aqui ao nosso lado, comentando, colaborando com as minhas ideias, com os meus pensamentos. A Joyce, essa voz radiofônica, essa voz simpática que participa ativamente desse programa, a você, Veridiano, e quero ainda lembrar alguns detalhes. Eu quero, como falei do professor Jaime e Jonas Costa, eu contei a história de Jaime e Jonas Costa. Aquela questão do vultos da pedra, você queria poder perguntar? Sim, a sua infância aqui no município da Pedra, né? Pronto. Posso falar? Pode falar. Bem, pergunta aqui um cidadão pedrense. Sim, o cidadão pedrense aqui do nosso município, que retratou a sua infância. Olha, como todo pedrense, teve vários vultos pedrenses e teve uns que já passaram dessa vida para melhor, mas ainda persiste um cidadão pedrense, que não é da Pedra, mas que marcou história. Ele é um verdadeiro mito. A gente pode dizer que Dr. Ezequiel Braz Macedo é uma história viva na saúde da Pedra, na saúde do estado de Pernambuco. Eu era criança e houve um assalto, Calado talvez não estivesse aqui, velho, lá pro lado de Santo Antônio, e um tal de Geraldo Mestrão assassinou umas famílias umas pessoas da família Vitor, lá em Santo Antônio, de pessoal que produz queijo, e trouxeram para o hospital, inclusive foi Lolo Vaz que trouxe, um tal de Geraldo Mestrão era o bandido, a polícia matou ele imediatamente na perseguição, mas para umas 7 pessoas, ele golpeou as pessoas de foice, e doutor Ezequiel fez milagre com esses feridos. Doutor Ezequiel verdadeiramente é aquele médico que cumpriu o tratado de Hipócrates, de fazer a medicina como um bem para o semelhante. Doutor Ezequiel verdadeiramente marcou história. Vinha gente de Paulo Afonso, de Alagoas, Paulo Afonso é na Bahia, do estado vizinho de Alagoas, para ser atendido por doutor Ezequiel. Doutor Ezequiel, além de um cirurgião fantástico, era um clínico também. Ele olhava para a pessoa, dizia, ele está com hepatite.
Teve uma época que deu uma hepatite medonha, ele dizia, às vezes a pessoa estava em estado terminal, ele dizia, doutor Ezequiel foi um marco, e ainda é um marco vivo, pode se chamar um mito na história pedrense, na saúde pedrense. E cumpriu verdadeiramente o Tratado de Hipócrates, aquele médico que disse que tinha que olhar para a medicina como o semelhante, como a pessoa que precisava viver. O Tratado de Hipócrates, os médicos dizem esse tratado quando estão se formando. Então, o doutor Ezequiel é um cidadão pedrense, é um vulto pedrense, é um mito. E eu me lembro, vou lembrar também de Eliodório, lá do Mororó. Ele era filho de Stanislau, mas o povo chamava Seu Estende. Seu Estende era contemporâneo de meu avô, José de Moura, e Eliodório tinha uma força tremenda. Quando criança, a gente morava ali, vizinho ao professor brasiliano Donino. Eliodório parecia, descia aquela rua, aquela avenida Jerônimo de Siqueira, parece que teleguiava os bois com a força que ele tinha para levar para o matador, boi de 20 arroba. Parece que ele estava teleguiando, segurando o boi numa corda e correndo atrás. Uma força tremenda. E lembrando disso, o doutor Pedro Cielo, é um rapaz interessante, muito inteligente. Eu vou dizer a ele que na próxima eleição eu vou transferir o voto para a Pedra, viu? Vou votar em Hernandinho. Agora quero dizer a ele o seguinte, doutor Pedro Cielo, o senhor é um inteligente, mas naquela questão de preço de gasolina, eu quero dizer o seguinte: o governo federal renunciou aos impostos. O governo federal renunciou aos impostos. Cabia aos governadores do estado também renunciar. Se o federal renunciou, o estadual renunciou. Como o estadual não renunciou, a gasolina está hoje a 5,60. Aí quando o senhor estava aqui, me parece que o senhor fez até uma comparação. O Veridiano... Não, foi no programa do DI, que eu assisto também o DI, os programas do DI. Aí o Pedro Cielo disse o seguinte, que os impostos viram uma cascata, viram uma bola de neve, mas se o governador renunciasse 40% de imposto, e a gente fosse botar R$100 de gasolina, quando a gente botasse... se a gente botasse proporcionalmente R$100 de gasolina e tirasse o imposto, a gente ia botar só 60%, porque 40%. Então, se a gente economizaria R$40 em 100, imagine isso. Quando você bota hoje com um tanque de gasolina, você não enche por menos de R$200, não é verdade? Então, esse imposto, se houvesse renúncia de todos os lados, como o governo federal jogou a renúncia dos impostos federais, cabia aos governos estaduais renunciarem também. Para quê? Quem paga é o povo está pagando caro. Aí tudo encarece. Quando a gasolina, o combustível, o óleo diesel, o álcool sobe, o gás de cozinha sobe, aí sobe tudo, sobe o farelo que tem que chegar em tal canto, o alimento que o restaurante faz tem que encarecer. Tudo encarece em cima dos combustíveis. Aí eu faço um lembrete. Baixa o imposto estadual, que vai diminuir 40%. Aí a cascata vai diminuir um pouquinho, viu? Mas eu quero agradecer ao povo da Pedra, um povo que eu amo, assim como amo pessoas de Buíque. Eu quero agradecer a todos. E até porque nas pesquisas o povo da Pedra é muito solícito, o povo é muito aguerrido. E o povo diz a verdade, o povo diz o que sente. E facilita, e vários institutos de pesquisa fizeram pesquisa aqui, e as que tiveram credibilidade acertaram, porque o povo da Pedra diz a verdade. Eu me lembro que eu entrevistei, no início da campanha, 450 pessoas, e perguntava o seguinte: quem votou em Zeca, quem votou em Osório na eleição anterior? O povo dizia. E teve uma pesquisa que a gente entrevistou 150 eleitores de Zeca e 300 de Osório. E deu a realidade.
é a realidade que o povo botou nas urnas. E Fernando é simplesmente um instrumento na mão dos fregueses e eu cumpro a vontade do povo para fazer um determinado trabalho. Agora mesmo, para a semana, eu vou fazer uma pesquisa em Capoeiras e eu vou fazer com os nomes que a pessoa botar, que a pessoa me pedir, eu vou fazer mediante a vontade do freguês, para atender a vontade e o anseio do freguês. O interesse é esse. A vida é assim, as coisas são assim. Você tem que atender os anseios do povo, os anseios do freguês. Eu aprendi no meu primeiro trabalho, na farmácia Santa Helena, do saudoso Tenório, José Esmeraldo de Almeida Tenório, que era um pedrense, mas tinha a farmácia Santa Helena em Arco Verde. Ele disse o seguinte: o freguês tem sempre razão. E, nesse caso, o eleitor tem razão. Um abraço a todos, felicidade a todos. Muito obrigado, Veridiano, pela oportunidade. Estamos sempre aqui para defender os interesses da pedra. Nós agradecemos a participação hoje do nosso amigo Fernando, aqui no nosso programa. De hoje a 8 terá um novo entrevistado. E daqui a pouquinho haverá o programa O Meu Milagre vai chegar com o professor Nildo Marques. Fiquem todos com Deus e até de hoje a 8, se Deus quiser, a partir das 10 horas da manhã. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Você sintoniza. Rádio Comunitária Pedra FM, ZYL 829, canal 254, operando em 98,7 MHz.